Guiado pelo aceno de Dona Felícia, Hermano dirigia-se ao gabinete do Sr. Veiga, que tinha por costume fazer diariamente a sua caixa particular antes do chá. Ninguém ouvira na sala o breve diálogo dos dois namorados, e menos a pergunta que Amália transmitirá à mãe. Calada, aliás, a verdade e intenção que Hermano lhe havia dado. Mas as pessoas presentes suspeitavam que se tratava do pedido formal de um casamento, que todos já previam, quando a Dona Felícia tinha certeza do fato. A confusão da filha e o alvoroço que se traía na voz e nos palpitões do seio revelavam bem o sentido da pergunta de Hermano e a significação do seu ato. Amália esquivar-se a curiosidade geral que lhe interrogava a atitude e expressão de fisionomia. Fora sentar-se ao piano e tocava com um brio nervoso para dissimular na agitação do exercício musical e na excitação da fadiga os sobressaltos involuntários, bem como os rubores que lhe abrasavam as faces e o colo. Pelo seu gosto se teria retirado da sala, mas Hermano devia ressentir-se pela ausência e ela mesma não podia privar-se de sua presença pelo resto da noite. Sair para voltar depois da decisão era expor-se ainda mais ao reparo. Durou meia hora a expectativa. Ouviu-se abrir a porta do gabinete e todos os olhos voltaram-se para o corredor, com exceção dos da Amália, que se abaixaram a pretexto de decifrar uma frase. Ela não viu nada, nem ali, nem no papel, nem em torno dela. Tinha uma névoa nos olhos. Ouviu, porém, uma voz comovida pronunciar seu nome e sentiu que lhe apertavam a mão. Quando recobrou-se desse socobro e ergueu-se correndo à sala ao olhar, Hermano partia. Voltará ele do gabinete grave e sombrio, despedirá-se de Amália e da dona da casa com um aperto de mão, cortejara as outras pessoas e retirou-se com uma explicação daquele procedimento estranho. Fora tal a surpresa que ninguém, nem Dona Felícia, tivera a presença de espírito necessária para fazer a menor observação. Não havia para este fato senão uma interpretação, e foi a que todos lhe deram imediatamente. Apesar de a considerar inadmissível, Hermano tinha sofrido uma repulsa do Sr. Veiga. Mas como era impossível quando sabia-se do desejo que tinha o capitalista de casar a filha e dos avanços com a família, fazia o pretendente tão a contendo da moça? Dona Felícia foi ao encontro do marido, que estava na sala, e perguntou-lhe a meia voz com sofreguidão o que havia passado com o Hermano. Onde eu me parei, me perdi. Fora tá subindo. Nada, respondeu o Sr. Veiga, mais admirado do tom que ela pergunta. Ofereceu-me recomendações para a Europa e prometeu dar-me algumas informações úteis para a viagem. Só? Perguntou a senhora. Só. O pasmo foi geral. Dona Felícia não se pode conter. Não se precisa das informações. Ele que as guarde e nos livre da presença. Borges encantou a sua mofina. Eu sempre o tive por maluco. Sr. Veiga dissera a verdade. Quando o Hermano entrava no gabinete, o capitalista estava no meio de uma adição. Para não perder o trabalho começado e usando já da liberdade de futuro sogro, pediu ao hóspede o favor de esperar um instante, 2 minutos, enquanto fechava a conta. Mal sabia ele que 2 minutos iam decidir a felicidade da filha. Hermano esperou com emoção que assalta todo homem de caráter ao tomar grande responsabilidade. Não era a primeira vez que tinha essa emoção. Lembrou-se do momento que pedira a mão de Julieta. O passado lhe parecia morto, resseguiu e apoderou-se dele. Ficou estupefacto, vendo ali naquela casa, encontrando-se na última fase de sua existência que ele se espantava de ter vivido.
Parecia-lhe sonho desse período, não compreendia todo aquele, o marido de Julieta, acreditava que pudesse nem substituí-la por outra mulher. O capitalista concluiu a sua conta e voltou para a visita. Trocaram algumas palavras sobre o calor que tinha feito durante o dia e calaram-se. Esta próxima a sua viagem à Europa, disse Hermano depois de uma pausa. É verdade, daqui a 2 meses. Sabe que já fiz essa viagem? Posso dar-lhe algumas informações úteis. Hermano falou do quarto da hora sobre Paris e Londres, sem consciência do que dizia. Cervega, ainda absorvido nas suas parcelas do caixa, não lhe prestou a menor atenção e assim terminaram a entrevista. Os convidados compreenderam a conveniência de retirar-se mais cedo, o que, porém, o decidiu a usar desta atenção foi o desejo de espalhar logo, na mesma noite, a notícia do rompimento por outra coisa. Não era o que se acabavam de pensar. O Teixeira, que chegara tarde, quis atenuar o procedimento do amigo e teve com Dona Felícia longa explicação. Parece que tocou nas excentricidades do viúvo, atribuindo a elas a sua hesitação, o que a senhora moralizou com essa exclamação. Então, bem disse o Borges, é um maluco e foi uma felicidade que eu descobrisse. Antes de dar-lhe minha filha, Amália tinha se recolhido. Amália foi achá-la pensativa. Sabe quando desejo ver-te casá-la? Amália, mas antes fiques toda a vida solteira, do que terás a desgraça de atenuar um doido. A doidíssima mãe, também eu tenho. Ele ama. A ti? Perguntou Dona Felícia com ironia. A mim também, mas não me ama bastante para fazer-me mulher. Não te faltam maridos. Amália, durante as breves relações com o Hermano, costumava tarde sentar-se no jardim em um caramanchão que ficava perto da grade. Mas à tarde... perto da grade, mas oculto pelas trepadeiras. Ali viam-se de passagem, conversaram um instante e separaram-se para de novo reunir-se à noite na sala. Passados os primeiros dias depois do rompimento, a moça tornou a esse hábito, talvez na esperança de que facilitasse a aproximação de Hermano. E ela adivinhara a razão que havia determinado a súbita mudança do amante, mas queria ouvi-la de seus lábios. Com efeito, uma tarde, ao escurecer, ouviu o rangido da areia sobre os passos de alguém que se aproximava. Não ergueu os olhos do livro, mas pressentiu que era ele, e não se enganava. Não venho pedir-te perdão, não o mereço, e a senhora não pode, não deve conceder. Desejo, porém, que saiba a causa do meu procedimento, para que não duvide um instante de si, do respeito e admiração que me inspirou. Quer ouvir-me? Fale, murmurou a moça comovida. No momento de ligar para sempre ao meu destino, hesitei. Apoderou-se de mim um grande terror. Tive medo de fazer a sua felicidade. Mas por quê? Hermano concentrou-se um momento. Que por sua beleza e sua alma tem direito de ser amado exclusivamente, sem reserva e sem partilhas. A senhora não pode ser a simples companheira do homem a quem se unir. É preciso que esse homem lhe pertença, que viva inteiramente sua afeição, que consagre toda a sua felicidade. Se ele tivesse uma ideia, uma preocupação, uma reminiscência que disputasse seu amor, cometeria uma infidelidade. A senhora havia de exprobriar-lhe e tê-la enganado. Podia eu, concedendo-a como conheço, sacrificar-lhe seu futuro, que deve ser tão brilhante? Amália pousou os belos olhos no semblante de Hermano. Tem razão, disse ela docemente. Meu amor não basta para encher tão completamente a sua vida, que não haja lugar nela para outra afeição. Desde o passado ainda vive em sua alma que eu queira fazer, se não perturbar a tranquilidade de espírito e profanar as recordações? É melhor assim, guardamos pura e sem ressalva a lembrança desses poucos dias que vivemos juntos. E ela ergueu-se e estendeu a mão ao amante. Adeus, Hermano. Amália, talvez não façamos do nosso amor um galanteio de sala. Já esqueceu Julieta e poderia esquecê-la nunca? Hermano não respondeu. Bem, vê que é impossível. A moça afastou-se lentamente,
lentamente. Hermano entrou em sua chácara e sentou-se no primeiro banco. A lua vinha assomando no horizonte. Ouviram prelúdios de piano e uma nota melancólica suavíssima cortou o silêncio da noite. Era a voz da Amália que soluçava o Addio del passato, de Traviata. Addio del passato, a aria dell'opera La Traviata, escrita por Giuseppe Verdi em 1853, no qual a passagem do personagem central se despede do passado.